Olá, boa noite a todos vocês. Espero que vocês estejam bem. São todos muito bem-vindos e é com muita alegria que eu quero compartilhar com vocês mais um dia de lendo a Bíblia de capa a capa. Então, esse é um projeto que nós já começamos alguns meses atrás e hoje encontramos em Êxodos. Mas temos tudo gravado, você pode entrar aqui no canal, O Escravo de Cristo, e você pode consultar os vídeos que já passaram, tá bom? Meu nome é Alexandre Silva, e nós temos aqui o intento de ler a Bíblia inteira, ok? Dentro das nossas condições, nós vamos fazendo alguns comentários, algumas explicações, e eu espero que o Espírito Santo ensine você sobre essas coisas. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E nós vamos sempre, toda quinta-feira, nós estamos aqui com uma horinha de atividade para que a gente avance. Tá certo? Meu muito obrigado pela sua presença que está aqui já, você que vai ver pela internet, você que foi indicado por alguém, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E eu só te peço uma coisa. A Bíblia fala assim que você recebeu de graça, então dê de graça também, tá bom? Você pode utilizar os vídeos que estão aqui para falar de Jesus para alguma pessoa, para ensinar alguma coisa para alguma pessoa que está chegando do zero, tá bom? Só não negocie, porque nós fazemos isso aqui, o Cláudio me ajuda e tem sido uma bênção, e as pessoas que estão aqui também acompanhando, e você que está ouvindo, que você seja abençoado com essa leitura. Tá certo? Deus abençoe e vamos lá. Alguma observação, Cláudio? Dá um toque aqui se tiver alguma observação. Vamos lá. Podemos seguir. Tranquilo? Estou achando que a Maria não conseguiu entrar de novo. Alguma coisa está errada lá. Ela não está conseguindo entrar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui, Senhor. Eu venho pedir Aleluia. Que caia por terra agora todo empecilho, Senhor. Todas as Amém. pessoas que queiram participar, Eu creio. Senhor. Todo empecilho tecnológico, Eu Deus, creio. caia por terra agora, Senhor. Que isso seja uma ferramenta para a honra e glória do Teu santo Em nome de Jesus, cai por terra. para edificar Para que a vida gente, de Senhor, tenha cada um tempo família. bom, um tempo de leitura, Em nome um de tempo Jesus. saudável. Eu oro e te Em agradeço. nome de Jesus. Bora. Bora? Bora. Vamos lá. Bom, nós hoje vamos do 31 até o 35, ok? Nós já seguimos ao início, né, do tabernáculo e falamos sobre alguns materiais, né? E agora, Moisés, ele tem que dar sequência na construção. Para dar sequência na construção agora, o Moisés tem que lembrar de tudo. Então, olha que situação. Ele precisa lembrar de tudo, mas Deus disse que ele escolhesse alguns homens. Então, agora Deus vai mostrar para ele quem é esses homens, né? E aí, o que Moisés contar para eles, esses homens vão receber um poder especial de Deus para construir o que o Moisés fala. Só essa parte aí já seria fantástico, né? Mas nosso Deus é muito caprichoso. Então, ó, os artífices da obra do tabernáculo, capítulo 31. Então, começa assim, ó. Deus ele vai capacitar homens para a construção do tabernáculo que ele mostrou para Moisés. Ok? Estes homens, aí ó, no versículo 2 está o nome deles. Ó. Estes homens foram escolhidos por Deus. Olha quem é. O primeiro, versículo 2 aí, ó. O nome dele é Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Lembra que eu pedi para vocês que vocês anotassem essa tribo de Judá e fizessem a marquinha? Olha aí, ó. Tá vendo? Ó? Esse Bezalel, tá vendo? Ó? Esse Bezalel, ele é um desses da tribo aí de Judá. E o outro, né? Tá aqui, ó. O nome dele, ó. O segundo. Auriabi.
Perdão, o segundo é Aholiabe. Por quê? Porque este aí é o segundo homem, Aholiabe. Deixa eu só corrigir aqui, Aholiabe, porque alguma coisa... Ok, Aholiabe. Esse aí é o outro homem, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Lembra que eu pedi também para que vocês grifassem essa tribo? Porque essa tribo aí era a tribo que ia ser chamada para ser juiz. Tá vendo? Olha ele aí, ó. Agora, ó, Êxodo 31, 3. Olha o que Deus vai fazer com esses homens. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos. Lembra que Deus deu detalhes nas cortinas, que ele falava obra de bordador? Olha aí, ó. E trabalhar em ouro. Lembra que a parte de cima da arca tinha os dois querubins lá, um de frente para o outro, e tinha que ser uma peça única, não podia ser duas peças? Olha aí, ó. E em prata. Lembra que tem alguns materiais que eram feitos de prata lá das cortinas, e em bronze, porque tem as formas que tinham que ser construídas. Para lapidação de pedras. Lembra das roupas que ia lá no sacerdote? Uma dessas roupas tinha lapidação de pedra e de engaste. Para entalho de madeira. Lembra que todas as madeiras eram de acácia e esta madeira era recoberta de ouro? Então, olha aí, ó. Cadê? Mexer aqui. Aqui. Puxa, eu bati o dedo aqui. Aqui, lapidação, engaste, madeira. Verso 5. Para toda sorte de lavouras. 6. Eis que lhe hei de pôr companheiro Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. 7. A tenda da congregação e a arca do testemunho, e o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda. Aí ele segue do 8 e o 9, ele vai falar da mesa, do altar, da bacia, das roupas, ele vai falar do óleo da unção. Ok? Cláudio, você tem algum desenho disso? Não, Ale. Ok. Aqui, ó. Então, olha lá, ó. Isso que a gente está falando agora, olha aí, ó. Olha que bacana, ó. Tá vendo? Ele está fazendo ali, ó. Um fazendo ali a parte da cortina, o outro fazendo o castiçal. Na mesa você já percebe que tem os potes, os pratos, tá vendo? Bem-vindo, Clebão. Pelo jeito correu pra caramba, hein? Glória a Deus que você chegou. Tá vendo? Olha aí, ó, que maravilhoso. Tem mais algum, Cláudio? Olha os fios, que lindo. Tá vendo? Que maravilhoso. Tem mais algum outro? Não. Olha o bezerro de ouro aí que foi feito lá. Esse é o próximo. É o 32. Ok. Tranquilo, então? Então vamos adiante. Vamos adiante. O verso 12 até o 18, do verso 12 até o verso 18, nós vamos ver que aqui Deus estabelece o sábado como santo, né? E ele vai falar das duas tábuas do testemunho, ok? Então veja, vai falar do sábado e das tábuas. Deus entrega duas tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Também alerta aos filhos de Jacó, que é Israel, que Deus descansou no sábado do Senhor e que o povo escolhido por Deus deveria guardar também a lei, que era um estatuto perpétuo para os filhos de Jacó. E mais, quem profanasse essa lei deveria morrer, conforme o verso 14. Olha aí o verso 14, ó, o Claudinho marcando aí, o verso 14, ó. Portanto, guardem o sábado, porque é santo para vocês. Aquele que profanar o sábado morrerá. Tá vendo aí?
Tranquilo até aí? Alguma pergunta aí? Todo mundo relax? Faz um joinha aí se está todo mundo relax. Só para me saber que pé que tá. Clebão, Douglas, está tranquilo? Ok. Tá bom. Então, estou vendo que está bem sossegado, né? Ronald, valeu, Ronald. Valeu, Bruno. Beleza. Então, eu quero aproveitar para fazer uma perguntinha aqui rapidinho. Quem quiser pode falar, fique à vontade. A Bíblia não manda guardar o sábado? E por que a gente não guarda o sábado? Pode se pronunciar aí, povo. Por que a gente não guarda o sábado? Não está escrito aqui de guardar sábado? Alguém aí que está aí nesse grupo guarda o sábado? Não? É porque agora estamos debaixo da graça, pastor? Isso também é. Isso também é. É que essa lei aqui é feito para o povo que saiu do Egito, o povo de Jacó. Entende? Então, essa lei aqui ela é feita para os judeus. Nós somos os gentios. Por isso que nós estamos debaixo da graça. Porque Jesus, como judeu, nos comprou com seu sangue, sendo ele o Messias, e por causa disso, sendo os gentios que foram agregados ao povo de Deus, nós guardamos um dia de descanso para o Senhor. Eles guardam o sábado, nós guardamos o domingo. Tem gente que guarda terça, quarta. O importante é você guardar um dia, né? O ideal seria que todos guardassem sempre o mesmo dia, porque aí é o mundo inteiro se conectava. Mas Deus sabe todas as coisas e Ele é longânimo. Graças a Deus. A diversidade de Deus. Eu não gosto muito dessa palavra diversidade, né? Porque a cultura hoje se apossou dela. Então vamos lá. Capítulo 32. Glória a Deus, está fluindo, hein? Oh, Deus bom. Todo final de noite eu falo para o Claudinho. O Claudinho está fluindo tão gostoso. Glória a Deus. Então, o povo viu que o Moisés subiu no monte e ficou demorando, né? Então eles vão e cercam o sacerdote Arão, né? E fala assim, ó, faça para a gente deuses, para que eles vão adiante de nós. Porque aquele Arão que subiu aquela montanha lá, está demorando muito e não vem não. Né? Então o Arão pediu para eles tirarem os brincos, pulseira, argola da orelha da mulher, dos filhos, das filhas, né? E trouxesse para ele. E eles fizeram assim, né? E os líderes fizeram disso um bezerro de ouro fundido, né? Para que estes fossem o Deus que tiraram eles das terras do Egito. Então, ó, vê, os camaradas vê o poder de Deus e agora eles vêm falar que foi aquele boi que tirou eles da terra do Egito. E o Arão, vendo isso, vai ainda e edifica um altar. Ele edifica um altar, né? E aí ele vira ainda, como se já não fosse o bastante, e ainda vai e fala no versículo... no versículo 5, ainda vai e fala, amanhã haverá festa ao Senhor. Rapaz, mas dá vontade de dar uma pisa nesse caboclo, sabe? Pense num caboclo atrapalhado. E aí olha o que ele faz. Olha o que ele faz, vai ter festa amanhã perante o Senhor. E no verso 6, no dia seguinte, madrugaram e ofereceram o holocausto. E trouxeram ofertas pacíficas para o boi. E o povo se assentou para comer e beber e levantou depois para bagunçar o coreto. Mostra aí, Claudinho. O jumento aí, ó, quer dizer, o boi. Aí, ó. Eles falam que foi isso aí que tirou eles do Egito. É possível uma coisa dessa? É o fim da picada, né? É o fim. Olha o outro ajoelhado ali, ó. Olha o outro ali, ó, pondo coisa ali, ó, acendendo vela. Rapaz, olha,
E olha quem vem vindo ali em cima com as tábuas de pedra. Lá. Olha aí, o Claudinho mostrando ali. Rapaz, o Moisés jogou no chão. Eu jogava no espinhaço desse de branco. Põe nesse branco aí, ó, que deve ser Arão. Ó. Esse aí deve ser Arão, né? Eu jogava as tábuas no espinhaço dele, filho. Fala assim, mas seu peçonhento. Pense, olha, tá certinho. Sabe? Olha, os camaradas com harpa, rapaz. Devia ter uma cantoria já. Aí, ó. Meu pai do céu. Você entende, irmão, quando Deus fica com raiva da idolatria? Olha por que é. E de eles fica gritando que foi esse bezerro aí, ó, que tirou eles lá do Egito. Ó. Meu Deus do céu. Só Jesus mesmo para ter misericórdia, né? Bom, Deus manda Moisés voltar porque o povo se corrompeu. Êxodo 32, 7. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce depressa, porque o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. E ainda fez um bezerro fundido e o adorou, e ainda sacrificou para o bezerro. São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Êxodo 32, 10. Agora, pois, deixa-me, para que eu acenda contra eles o meu furor. Então, olha agora, ó, Êxodo 32, 10. Deus está falando assim, ó, sai daqui, porque eu vou consumir esse povo. E, ó, Moisés, fica tranquilo que eu vou fazer de você uma grande nação. Então, olha a proposta de Deus. Eu vou meter fogo nesses camaradas e vou começar de novo com você, Moisés. Irmão, amados, é como se Deus estivesse chamando Moisés para fazer igual ele fez com Abraão, separando Moisés do jeito que ele separou Abraão. E aí, no verso 14, Deus ouve Moisés orando por esse povo e pedindo clemência e misericórdia. No verso 14, nós vemos Deus atendendo a oração de Moisés. E no verso 15 e 16, Moisés desce do monte com duas tábuas escritas, frente e verso. O Josué, ele até tenta acalmar o Moisés, dizendo, tem um alarido de guerra. Ele fala, não é alarido de guerra, não. Deus já me falou. O povo lá já se corrompeu, né? E quando ele chega lá e ele detecta tudo isso, aí nós chegamos no verso 25. No verso 25, diz assim, ó, verso 25. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão tinha deixado a solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, olha o que Moisés disse, verso 26. Quem é do parte do Senhor, venha para o meu lado. Ele fala assim, ó, quem é da parte do Senhor, venha para o meu lado. E aí vem um grupo gigante. E os outros ficaram lá, continuaram com o bezerro. E aí Moisés vai e fala assim, ó, quem está do meu lado, olha aqui ó, o verso, ó, 28. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. Moisés mandou, saca aí a espada. Olha, vê o 27, ó. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja sua espada sobre o lado, e eu passei e a tomarei posse, para passar o arraial de porta em porta. E mate cada um o seu irmão, cada um ao seu amigo e cada um ao seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e naquele dia caíram uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje, porque cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, para que eles vos conceda hoje a bênção. Você está entendendo o que aconteceu aqui? O Moisés falou assim, opa, bem-vindo, Bianca. O Moisés falou assim, ó, pega aí, saca a faca. Quem for estiver comigo, vem para cá. Veio uma leva de gente.
quem não tiver comigo pode ficar do lado de lá. E ficou. Só que aí o que aconteceu? O camarada mandou matar todos os que não vieram para o lado. E ali mesmo já ficaram 3.000 pessoas. Do 30 ao 35, começa uma nova etapa. Do 30 ao 35, o povo começa Moisés e ele vai falando para o povo, olha, o povo cometeu um grande pecado. Então, fazendo deuses para si. Agora, Deus, perdoa o nosso pecado e não nos risque. Eu peço que o Senhor perdoe esse povo. Se o Senhor não conseguir perdoar esse povo, risca o meu nome do livro que tu escreveste. Olha aí, ó, ele pedindo. Moisés pedindo para Deus riscar o nome dele do livro que ele escreveu. E aí eu fiquei pensando, né? Que livro é esse? Que livro é esse, né? Você já parou para pensar que livro é esse? Pois é, Jesus tem o livro da vida do Cordeiro, né? Mas a Bíblia fala que tem outros livros, tem o livro das obras, né? Deus tem alguns mistérios que ele vai revelando na sua palavra. Então, Moisés fala assim, risca o meu nome, Senhor, deste livro. Eu penso que é o mesmo livro que o Jó pediu para apagar também no dia do nascimento dele. Mas uma hora dessa vai chegar essa questão, a gente fala dela. Mas é bacana você pensar a respeito disso, né? E aí o Moisés pede para Deus perdoar, né? E Deus começa a falar para ele, tá bom. Então Moisés fica com tanta ira dentro dele, que ele manda moer o bezerro de ouro, fazer um pó, jogar na água e falar assim, agora vocês vão beber essa água aí. Né? E aí os camaradas têm que beber mesmo a água lá. Ele faz os camaradas beber. Né? E Deus faz uma promessa para eles, né? Que a partir de agora, verso 34, vai, pois, agora, conduz o povo para onde eu te mandei. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Né? Eu até grifei essa parte, porque eu olhei assim e falei, rapaz, dá uma olhada nisso, né? Porque Deus vira para ele e fala assim, vai, porque o meu anjo vai adiante de vocês. Eu não vou mais com vocês. Né? E aí começa, né, a situação deles ficar cada vez pior. Né? Então, Deus fala assim, pode ir, porque eu vou mandar o meu anjo na frente de vocês. Né? Para que vocês tenham uma visitação e então eu me vingarei de vocês pelos seus pecados. E feriu Deus o Senhor ao povo que fizeram o bezerro que Arão fabricou. Aí nós entramos no capítulo 33. Glória a Deus, hein? Certinho, na hora. O anjo de Deus irá diante de vocês. Olha lá o verso 1 diz, o Senhor disse para Moisés, suba deste lugar, você e este povo, que você tirou da terra do Egito e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo, eu darei a sua descendência. Eu enviarei o meu anjo, estou no verso 2, eu enviarei o meu anjo adiante de vocês, expulsarei os cananeus, e ele vai falando do povo que ele vai expulsar. Né? Agora olha o verso 3, sobe para uma terra que mana leite e mel, aqui no verso 3, no verso 3, sobe para uma terra que mana leite e mel. Vão para uma terra que mana leite. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não destrua vocês pelo caminho. Ó, que forte. A pureza de Deus é tão grande, meus irmãos. Tão grande. Né? Então, Deus manda o anjo dele para que eles sigam adiante. Então, os filhos, verso 6, os filhos de Israel tiraram de si as suas joias desde o monte Horebe em diante. Então, a partir dali, eles tiram as joias. Né? Eles agora andam com o corpo sem nada. A tenda do encontro.
Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Então, irmãos, vocês vão notar que essa tenda, ela era feita fora do arraial. Mas vocês vão perceber que quando chega na Terra Prometida, ela é armada no meio. Né? Cláudio, você tem alguma imagem, alguma coisa assim? Que você queira pôr? Não, Ale, não. Não, né? Tudo bem. Então, você vai... Pode falar. Só essa daqui. Ok. Então, olha aí a tenda, ó. Tá vendo? Deixa eu mudar aqui também para eu ver. Aí, ó. Tá vendo? Essa aí é a tenda. Tá vendo? Do encontro. Olha que maravilha. Então, era marcado sempre fora do arraial. Tá vendo? Então, quando alguém precisava de falar, eles vinham falar com Moisés e Moisés falava com Deus, por eles. Ok? Tranquilo? E é exatamente esse intermediário que Jesus acaba. Agora, você pode falar direto com o próprio Deus. O próprio Deus maravilhoso. O próprio Deus tão poderoso. Louvado seja Deus. E chegamos no verso 12, onde Moisés roga a Deus a sua presença. Então, Moisés, ele começa a notar, tá vendo? Moisés, ele começa a notar. Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste, eu conheço você pelo seu nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor de ti. E lembre-te que esta nação é o teu povo. Então, ó, Moisés vai jogando de volta para Deus e fala, não, esse aqui é o teu povo, Deus. Esse é o teu povo. Eu estou conduzindo ele, mas eles são o teu povo, né? E você está vendo, ó, no verso 13, quando ele fala assim, ó, o teu caminho, aqui, nessa parte que ele diz o teu caminho, no verso 13, você vai perceber que lá no Novo Testamento, eles vão chamar o Jesus de o caminho. Então, eles vão falar aqueles que seguem o caminho. E aí, esse é Jesus. Então, você está vendo aqui, já aqui atrás, como que Deus já começa a mostrar as coisas para eles, mas eles não conseguem ver. Né? E aí, olha o 14, Deus responde para ele, ó, a minha presença irá com você e eu lhes darei descanso. E aí o Moisés começa a ficar meio cabreiro, e aí ele fala assim, ó, então, já que a sua presença vai comigo, tudo bem, mas eu quero ver a tua presença. Aí olha o verso 17, ó. Moisés pede para ver Deus, e aí ele fala assim, o Senhor disse a Moisés, farei também isto que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse, peço que me mostre a tua glória. Né? E ao 19, o Senhor respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então, aqui é aquele momento, né, que todo cristão fala que Moisés viu a Deus, né? Então, aqui ele viu a glória, porque ele vai mandar ele se posicionar, né? Olha aqui, ó, ele fala assim, ó, você poderá ver a minha, você não poderá ver a minha face. E disse mais o Senhor, eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará. Olha aqui, ó. Presta atenção nesse detalhe, ó, verso 21. Eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre o quê? Sobre a rocha. Quem é a rocha? Cristo. Jesus é a rocha. Então, ó, perto dele está a rocha. E olha o 22. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha.
Ai, Senhor. Ele vai pôr ele numa fenda da rocha, tá vendo? E o cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Então, ó, ele vai pôr ele na rocha. Ô, Luiz, bem-vindo, meu lindo. Ele vai pôr ele na fenda da rocha e vai pôr a mão sobre ele. Lembra que a mão do Senhor está sobre Jesus o tempo inteiro? A tua mão sobre mim. É maravilhoso isso. Até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Então, quando alguém fala assim, mas Moisés viu Deus. Aí você fala assim, ó, lê lá, Êxodo 33, 23. Aí, ó, está escrito aqui, ó. Você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Ok? Bora nós. Nossa, já estamos no 34, hein? Ó, glória a Deus. Irmão, esse pedaço aqui do 20 até o 23, se você prestar atenção, está falando aqui do Messias. Está falando do Messias. Sabe? É que assim, eu não posso aprofundar muito aqui, senão a gente vai cair para o outro lado. Olha aqui, ó. 19. O Senhor respondeu, desculpa, viu, Cláudio? Eu voltei um pouquinho aqui no 19 do 33. Aí está escrito assim, ó. Farei passar toda a minha bondade diante de você e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. Olha o 20, e acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais, por isso que Isaías, por isso que João, sabe, lá no Apocalipse, ele fala assim, ixi, eu vi o Senhor, aí já cai como morto. É por isso. E disse mais, eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Então, ó, sobre o Cristo. Quando a minha glória passar, eu porei a mão numa fenda, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão. Então, ele está na rocha, sobre a rocha, numa fenda, e ele vai ver, né? Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Por quê? Porque eu conheço em partes, mas conhecerei como também sou conhecido. Oi, Su, bem-vinda. Agora sim, Claudinho, 34. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, olha lá, as segundas tábuas da lei, né? Moisés chegou lá, o bezerrão lá, né? E aí ele joga as tábuas no chão, vai lá, cata os camaradas, passa o pito nos homens, olha ele. Passa o pito no homem e aí vai lá dar aquela bronca. E Deus fala assim, ó, sobe lá que eu vou te dar as tábuas. Agora ele vindo com as tábuas de novo, tá vendo? Lá vem o homem de novo com as tábuas, né? Então Deus fala para ele assim, ó, corte 2 pedras, como as primeiras, e eu escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas, né? E ele fala que você quebrou. Eu acho engraçado, porque ele falou assim, as tábuas que você quebrou. Olha aí, ó, verso 1, né? Então, ele fala assim, eu não cortei, eu não escrevi, eu não te dei. Você chega lá, ficou com raiva deles, vai e quebra minhas tábuas. Você não quebrou eles. Mas vai quebrar justo as minhas tábuas, né? E aí, olha o que acontece. Ele vira e fala assim, ó, corta agora você quebrou a tábua, agora corta você. E aí ele vai lá e corta, né? E aí Deus fala assim, agora sim, eu vou escrever igual eu escrevi na anterior, né? E aí Deus vai e começa a escrever de novo para ele, e quando ele chega lá, Deus prepara tudo, e aí olha o verso 3, ninguém deverá subir com você, ninguém deverá aparecer em todo monte, nem animal, nem ovelha, nem gado, nem deve ser apacentado diante dele. Então Moisés cortou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, levantando-se de madrugada,
ele sobe ao monte. Está vendo? Quando ele sobe no monte, desce uma nuvem em cima deles lá. Está vendo? E aí o Senhor passa diante de Moisés, e aí ele diz: Senhor, ó Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se. Está vendo? Verso 6. Tardio em irar-se e grande misericórdia e fidelidade. Guarda a misericórdia em 1000 gerações. Então ele começa a responder o Êxodo 20, lá atrás, que nós lemos, né? O 20, capítulo 20, verso 5. Ele está recitando aqui para Deus. Aí o 8 fala assim, ó, imediatamente, Moisés curvou-se para a terra e adorou o Senhor e disse: Senhor, se agora alcancei o teu favor, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso e perdoa a iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então, de novo, Moisés está recomendando o povo para Deus, porque ele está vendo o que está acontecendo, né? E aí Deus propõe uma renovação de aliança. Olha o que Deus fala, ó, verso 10. Eis que faço uma aliança diante de todo o povo e farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, e nem entre nação alguma, de maneira que todo o povo em cujo meio você está, veja a obra do Senhor, coisa terrível que eu faço com você. Então aqui Deus vai estabelecendo, né, algumas regras. Olha o verso 14. Porque vocês não devem adorar outro Deus. De novo Deus está falando com eles. De novo. Por quê? Porque Deus não quer que eles caiam em armadilha, né? Pelo contrário, Deus quer que eles tirem esses altares de perto deles. Eles não se lembrem mais disso. Aí olha lá, o verso 15. Não façam aliança com moradores dessa terra. Você lembra que aqui atrás Deus está separando eles daquele povo? Olha aqui, ó. Deus está separando eles já desse povo. Por quê? Porque Deus já sabia que se ele andasse com esse povo, eles iam acabar se contaminando. Ele ia acabar se contaminando. Olha lá, os amorreus, os jebuseus. Olha lá, no verso... deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Deus está avisando eles. Se vocês ficarem aí, vocês vão arrumar problema. Vocês vão arrumar problema. E aí Deus está falando para eles: sai daí, não se mete aí. Toda vez que vocês desobedecem, vocês começam a arrumar problema. Peraí, só um pouquinho que eu já te falo. É que eu deixei grifado no meu. Quando ele fala dos povos. Aqui, ó. Devia estar nisso. Aqui. Ok. Testemunho, utensílios, suporte aromáticos. Só um instantinho aqui que eu já vou te dar o verso direitinho. É que ficou para trás aqui já. Se você achar primeiro que eu aí, Claudinho, dá um toque aí. É quando Deus fala os nomes dos povos para eles não se misturar. Aqui, ó. Capítulo 33. Capítulo 33. E o verso... O finalzinho aqui, ó. É isso aí. Ó, capítulo 33, verso 2. Enviarei o meu anjo de ti e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Por isso, ó, porque Deus está fazendo já essa aliança com eles e pedindo, ó, não faça, ó, verso 15, ó, 34, 15, não façam aliança com os moradores dessa terra. Deus já está avisando eles, para eles não fazerem essa aliança. Porque é fazer a aliança e cair. É um fato. E aí Deus vai dando para eles as informações. Ó, não deixe suas filhas para eles. Ó, o 16.
também para que não aconteça com vocês, escolham para os seus filhos mulheres das filhas deles, e estas se prostituem com deuses, que adoram, que façam também com seus filhos, e eles também se prostituam com seus deuses, e façam deuses de metal para vocês. Está vendo? Deus ele já está falando para eles. Agora, Deus começa a marcar tempos e tempos durante o ano para que esse povo façam eventos que lembrem esse encontro. Aí, olha lá, o verso 18, ó. Celebrem a festa dos pães sem fermentos. Que festa é essa, gente? Dá uma escrevidinha aí, se você sabe. Que festa é essa do pão sem fermento? Escreve aí. Começa com a letra... Escreveu aí? Começa com a letra Páscoa. Começa com a letra Páscoa. Tá vendo? Então Deus agora está marcando festas para eles se reunirem e lembrarem. Tá vendo? Verso 18. Celebra a festa do pão sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Tá vendo? Aí ele vai falando, ó. Tá vendo? Olha o verso 21, 6 dias vocês trabalharão, mas no 7º dia vocês descansarão, mesmo no tempo de arar e de colher, vocês deverão descansar. Agora olha o 22, ó, a outra festa. Celebrem também a festa das semanas, ok? Comece também a festa das semanas, que é a festa das primícias. Festa das semanas, festa das primícias ou festa da colheita, verso 22, tá vendo? No fim do ano. Então, olha aí, ó, Deus agora está pondo, ó, a festa, uma festa aqui, a outra festa agora, e ó, a última festa é o do tabernáculo. Está vendo? 3 vezes por ano, todo homem vai aparecer diante do soberano Senhor, Deus de Israel, porque expulsei as nações de diante de vocês, estou no verso 24, e aumentarei o seu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando vocês comparecerem na presença do Senhor, seu Deus, 3 vezes por ano. E qual que é a última festa? A última festa é a festa dos tabernáculos, né? Por quê? Porque Deus, ele já está falando, ó, a festa do tabernáculo, todo mundo, não importa se é rico, se é pobre, se tem pouco, se tem muito, vocês vão dormir no chão, em tendas. O Silvio Santos falava isso muito no Brasil, que durante essa semana eles dormiam 6 dias ali em tendas, dentro da casa, no jardim, mas ninguém dormia na cama. Por quê? Porque durante essa festa, eles tinham que lembrar pelo que eles passaram. E a forma de lembrar pelo que eles passaram era dormindo em tendas e no chão, né? E então é a Páscoa, colheita e tabernáculos, né? As 3 festas. Ó o 28. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu e não bebeu água, e escreveu as tábuas, as palavras da aliança e 10 palavras, né? Então, do mesmo jeito que foi na primeira, foi na segunda. Olha o verso 29. O rosto de Moisés resplandece. Isso aqui, irmãos, é um negócio que é tão instrutivo, né? Porque isso aqui acontece muito com as pessoas, com o tempo, conforme vai passando o tempo, né? Na casa de Deus e tudo, isso aqui costuma acontecer muito. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Olha o 29, ó. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, olha o que aconteceu. Não sabiam que a pele do seu rosto resplandecia depois de Deus ter falado com ele. Então, ó, quando Deus falou com Moisés, a pele do rosto dele resplandecia. E quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eu estou no verso 30,
eis que a pele do seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. Então Moisés chamou Arão e todos os chefes da congregação foram até ele. E Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais Moisés ordenou tudo o que o Senhor havia falado no monte. Quando Moisés acabou de falar com ele, ó, aqui, ó, essa parte, ó, pôs um véu sobre o rosto. Moisés pôs um véu sobre o seu rosto. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque daqui a pouco vocês vão ver que a gente vai estar lendo o texto aqui, e aí Deus vai falar assim, ô Moisés, já deu, o povo está obediente, o povo está tranquilo, está sossegado, bora tirar o véuzão do rosto? Agora o Moisés começa a ficar um pouco cabreiro, porque, e agora, Senhor, se eu tirar esse véu do rosto, o pessoal vai achar que eu não tenho mais poder, né? Então, Deus vai falar assim, não, pode tirar o véu do rosto. E aí você vai perceber que Moisés quer ficar mais um pouco com o véu, né? Você vai perceber que o Moisés, ele começa a pegar gosto pelo véu. Então, nós temos que tomar cuidado, porque o que acontece? Às vezes, a gente aceitou Jesus, tudo, e se a gente não vigiar, o que vai acontecer? A gente vai achar que nós somos melhor que as pessoas, porque a gente é salvo. Mas a Bíblia fala que se você quer ser o primeiro, você tem que se tornar o último. E às vezes, meus amados, por o fato da gente ter aceito Jesus, a gente tem que começar a ver com mais moderação, né? Aqueles que estão chegando, aqueles que ainda não aceitaram, né? Porque senão, esse véu a gente vai ter que ficar pondo ele na cara para mostrar mais santidade. E Deus vai estar falando assim, tira o véu aí, Moisés. Ale, tira o véu. Pode tirar o véu, já está tranquilo. Pode falar com o povo, sem véu, né? E às vezes a gente costuma querer deixar o véu um pouquinho mais para que as pessoas vejam uma mais santidade por causa daquilo que eles viam antes, que não tem mais. Será que Moisés em nenhum instante percebeu que o povo não estava mais vendo a luz, que o povo só estava vendo a cara dele debaixo do véu? Então, eu quero deixar essa reflexão aqui para a gente pensar a respeito, né? E aí a gente chega no 35, né, que é o sábado. Então Moisés convoca toda a congregação dos filhos de Israel e diz, são estas as palavras. E aí ele começa a explicar, né, o que aconteceu lá em cima, as palavras daqueles mandamentos que ele trouxe, né? E ele manda o povo trazer oferta para o tabernáculo. E aí ele chama Israel, né, e ele fala para Israel, no verso 4, esta é a palavra que o Senhor Deus ordenou, dizendo, verso 5, separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor, cada um de coração. Olha lá, desde o começo, ó, cada um de coração. Então, ó, isso aqui, irmão, é fundamental, porque, tá vendo? Ele fala coração disposto, tá vendo? Voluntariamente trará por oferta ao Senhor. E aí agora que ele começa a falar o que vai trazer, ó, ouro, prata, bronze, tá vendo? Pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, peles de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, ó. Tá vendo? Peles finas, madeira de acácia, ó, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático. Tá vendo? Pedras. Por quê? Porque aqueles nomes, lembra daqueles dois nomes lá, dos homens? Aholiabe e... Oh, meu Deus, e agora como que eu vou lembrar? Diz o Ale está pedindo para me lembrar o nome desses. Aholiabe e o outro? Força a memória. Aholiabe e...
Bezalel. Eu dei uma consultadinha aqui também. Bezalel e Aholiabe. Esses aí são os camaradas que Deus chamou. Então, Moisés agora está pedindo essas coisas, porque esses homens agora vão trazer. Mas olha como que ele pede, ó, de coração disposto e voluntariamente. E o povo já tinha dado só ouro para o bezerro lá. Lembra disso, né? Lembra disso. Agora ele vai falar dos utensílios, e aí ele vai falar de cada um deles, do propiciatório, ele vai falar da cortina do véu. Tem fotos aí, Claudinho? Não, olha. Olha lá. Olha aí que maravilha. Tá vendo ó, o templo feito? Olha lá as cortinas, tá vendo? Olha lá. Vermelha. Tá vendo? Ó? Isso. Ô, Claudinho, do lado ali tem a... Isso! Maravilhoso. Olha aí que maravilha. Eles trazendo, tá vendo? As coisas aí. Pode falar, Cláudio. Você vai falar alguma coisa? Pode falar. Não, olha. Tá. Então, ó, você tá vendo? Ó, tá trazendo os bichos. Este alimento aqui tá, provavelmente é para os levitas, esses alimentos que eles estão levando, né? Tem coisas aqui que é de aromas, tá vendo? As garrafinhas ali, ó, tá vendo? Azeites, e olha lá, ó, tá vendo? Na porta, olha ali que bacana. E ali atrás, vai ali atrás, tipo uma tenda, Claudinho. Olha ali, ó. Aí, clica aí, mostra aí com a flechinha aí, ó. Esse atrás. Isso! Aí tá lindo. Tá vendo esse aí que ele tá com a flechinha aí, ó? Olha aí, ó. Esse aí é o local que o sumo sacerdote entraria. Olha que bacana, aqui tem até a imagem. Tá vendo uma das bandeiras aí, ó? Olha aí, ó, parecendo uma cruz. É a Isso aí, ó. Esse aí é o estandarte. Tá vendo? Esse aí é o estandarte, ó. Tá vendo? Provavelmente, por aí ser o fundo, pelaquela última foto que eu mandei para vocês, lembra que cada uma das tribos fortes ficava a um lado do tabernáculo? Provavelmente esse daí seria o que tinha as tribos de juízo, né? Porque aos pés estaria as tribos de maior volume de exército, né? E aí, do verso 20 em diante, ele vai falar da prontidão do povo, né? Que todo o povo trabalhou, né, para fazer as vestes. Olha lá o verso 21. Todo aquele cujo coração se moveu e cujo espírito impeliu, veio e trouxe oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todo o serviço e para as vestes sagradas. E aí aqui ele vai estar explicando, olha o verso 23. Todos os que tinham pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de cabra, peles de carneiro tingida, pele de ovelha, pele de animais marinhos, trouxeram isso também. Ao 24, todo aquele que fazia oferta de prata, de ouro, de bronze, trazia isso como oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia para toda a obra do serviço trazia também. Então, aqui você vai vendo a voluntariedade, né? Olha que bacana, ó, 29, ó. Os filhos de Israel trouxeram a oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher, cujo coração dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor havia ordenado que se fizesse por meio de Moisés. Então, aqui, você começa a ver a fidelidade de Deus em meio a tanta dificuldade que esse povo passou, né? E esse povo, você vai ver que agora, em vez de decolar, eles ficam indo e voltando, né? Agora, olha aqui, ó. Deus não deu o nome para Moisés, agora é a hora de chamar esses camaradas para cima. Olha lá. Deus chama Bezalel e Aholiabe. Tá vendo? Moisés disse aos filhos de Israel, eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, e filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para elaborar os desenhos e trabalhar em ouro, prata e em bronze, para a lapidação de pedras, engastes e entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Estou no 34 agora. Também ele dispôs o coração para ensinar a outros, tanto a ele
tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e encheu-os de habilidade para fazer toda a boa obra de mestre e mais engenhosa, e do bordador em pano azul e em púrpura, carmesim e linho. Então, aqui você vai ver que Deus, além de capacitar ele para toda boa obra, Deus mesmo ainda capacitou eles para fundição, para coisas, para lapidação de joias. Você vai ver que Deus vai capacitando esses camaradas para bordagem, para criação de feixes, né? E desenhos, pintura. Hoje você vê que um carpete daqueles do Oriente lá é um horror de caro, né? Então, eu louvo a Deus, porque Ele que capacita. Mas uma coisa que me impressionou nesses 5 capítulos aqui é ver como que Deus vai fazer Moisés falar e esses 2 homens ouvirem. E depois de ouvir, vem o Espírito de Deus e capacita eles. Deus continua fazendo isso com homens e mulheres até hoje, para que a obra dele avance. Eu queria fechar com um testemunho, né, que eu ouvi da Neuza, de um homem que ele pediu para Deus que ele queria investir no reino, mas ele não tinha dinheiro. E ele pediu para Deus ajudar ele, que ele queria investir na obra de Deus. E Deus ensinou ele a fazer um negócio a partir de uma lixa de unha. Imagina que a lixa não começa mais grossa, depois vem afinando. A parte fininha, ele quebrou, ficou um pedaço de uns 2 centímetros, 3, e aí na ponta ele cortou como se fosse uma letra V. Então ficou aquele redondinho onde você pega, e a parte de cima como se fosse uma letra V. E aí ele teve uma ideia de fazer um teste de cortar vidro. E não funcionou. Hoje, todos os hospitais usam isso quando ela vai dar aquelas ampolas de dar injeção, né? Ele vai, passa aquele negocinho, o cara vai lá e pluf, quebra a ampola. Aquilo foi patenteado, até hoje ele ganhou horrores de dinheiro com aquilo, né? E ele é um dos grandes patrocinadores das missões mundiais. Então, ainda procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E quanto mais apto é o nosso coração, mais pronto é Deus em nos abençoar. Meu muito obrigado a todos vocês. Eu desejo que Deus te abençoe com toda a sorte de bênção aqui nas regiões celestiais. Mais uma vez eu louvo a Deus que conseguimos no tempo. Um grande beijo, obrigado, Cláudio, Deus abençoe. E entrem lá no canal, chamem pessoas, ensinem a Bíblia para eles, tá bom? Deus abençoe, minha gratidão. E se você quiser convidar alguém para vir a semana que vem, é só você mandar o link para essa pessoa, tá bom? Pastor, a próxima semana é 36 ao 40? Exatamente. Ok. 36 ao 40. Hoje foi do 31 ao 35, não foi isso? Sim. É 31 ao 35. A próxima é do 36 ao 40. Tá bom. Se você ler um capítulo por dia, ainda dá para revisar ele na segunda. Com certeza. Né? Então, muito obrigado, meus lindos. Deus abençoe vocês grandemente. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.